Em votação histórica, Câmara aprova a reforma tributária em primeiro turno, com placar de 382 votos favoráveis e 118 contrários. A aprovação racha Partido Liberal e causa mal-estar entre bolsonaristas e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que presidente Lula agradeceu o empenho de Arthur Lira na Câmara para aprovar o texto. E ainda após um mês, governo federal encerra programa de desconto para carros populares. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Vitória de Arthur Lira. Foi assim que a reforma tributária foi considerada e foi aprovada na Câmara na madrugada desta sexta, em segundo turno, por 375 votos. O relator da PEC, deputado Aguinaldo Ribeiro, incluiu no último texto a cesta básica com alíquota zero. 75 votos sim, 113 votos não, 3 abstenções, o total de 491. Aprovada em segundo turno após longas horas, com o objetivo em simplificar tributos federais, estaduais e municipais, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária põe fim a 5 impostos. Na gestão federal, o IPI, PIS e COFINS serão substituídos pela contribuição sobre bens e serviços. Já o ICMS estadual e ISS municipal serão unificados no imposto sobre bens e serviços. O texto traz algumas alterações em relação às propostas apresentadas há 2 semanas. De última hora, o relator da PEC, Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressistas, da Paraíba, apresentou a criação de uma cesta básica com alíquota zero. Entre as mudanças também estão a redução nas alíquotas. O projeto ainda prevê fundos para créditos bancários do ICMS até 2032 e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional para reduzir as desigualdades regionais. 20 deputados do Partido Liberal votaram a favor no primeiro turno da reforma tributária e foram aplaudidos na Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira. Luciano Alves, do PSD do Paraná, listou o nome de cada um dos integrantes e declarou que a reforma é do Brasil. Eu não sou melhor que nenhum de vocês, mas, por favor, nessa hora, vamos parar de briga. Isso aqui não é do PT, não é do PL, é do Brasil, gente. Mas o que todos já sabem é que o PL foi contra. E as cobranças vieram tanto de Bolsonaro, através das redes sociais, como também da ex-primeira-dama, durante uma reunião da sigla que aconteceu ontem em Brasília. Que eles não estão sentindo esse espírito de oposição pelos nossos parlamentares. Claro que muitos divergem, mas eu acho que roupa suja tem que ser lavada dentro do PL e sair daqui com uma resposta concreta, porque o PT, ele não é bobo. Na ocasião, Bolsonaro também demonstrou chateação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por ter apoiado a proposta de reforma tributária. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu Tarcísio e afirmou ter entrado em contato com o ex-presidente. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Lula parabenizou a Câmara dos Deputados e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente comemorou o resultado e escreveu em seu Twitter que o Brasil terá sua primeira reforma tributária do período democrático, um momento histórico e uma grande vitória para o país. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Então, todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa, por certo,
vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. Pois é, e o clima entre Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro não está dos melhores. Ambos divergiram momentos antes da votação da reforma tributária na Câmara. O governador de São Paulo também foi alvo de bolsonaristas por apoiar o texto do governo federal. Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, expuseram uma crise pública nesta quinta-feira, em meio à articulação da reforma tributária e no momento em que o ex-ministro é cotado como herdeiro político do ex-presidente, que está inelegível. A defesa da aprovação da reforma colocou Tarcísio na mira de Bolsonaro e de parte da bancada do PL, que entendem que essa agenda é de Lula e, portanto, deve ser combatida. Aliado de Bolsonaro, Fábio Van Gartenen, ex-secretário do Ministério das Comunicações, ironizou a declaração de Tarcísio, feita ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que era 95% a favor da reforma. O deputado federal Ricardo Salles, do PL paulista, fez duras críticas ao governo durante reunião realizada pelo PL para discutir a posição do partido sobre a reforma tributária. Salles disse que Tarcísio não representa a direita e que nenhum parlamentar do PL deu a ele o direito de falar em nome da sigla. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui outorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio... É verdade. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não venha aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Chega, acabou essa brincadeira. Na reunião do PL, o governador ainda ouviu de Bolsonaro que não tem experiência suficiente. O Tarcísio não tem, com todo respeito, uma experiência política que muitos de vocês têm. O senador Flávio Bolsonaro minimizou a crise. Em uma postagem nas redes sociais, ele disse que não existe divisão e que é saudável para o ambiente político divergir sobre temas importantes. Tarcísio e Bolsonaro não se manifestaram até o momento após a aprovação da reforma na Câmara. Uma informação que acaba de chegar: Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas devem se encontrar ainda nesta noite em Brasília para aparar as arestas, deixar as divergências para trás e pensar no futuro. As informações foram divulgadas há pouco pelo portal G1 do Grupo Globo. O encontro vem na esteira da reunião polêmica com a bancada do PL no Congresso, que acabamos de exibir. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para agradecer pela aprovação da reforma tributária na casa. Padilha falou no Palácio da Alvorada, após reunião com Lula e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Lula fez questão de fazer uma ligação ao presidente da Câmara hoje pela manhã para agradecer o esforço da Câmara dos Deputados, a mobilização da Câmara dos Deputados, o dia histórico da Câmara dos Deputados na votação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi aprovada pelos deputados em 2 turnos, em votação histórica após um esforço conjunto na Câmara, principalmente do presidente da Casa. Em primeiro turno, o placar foi de 382 a 118. Já no segundo turno, a proposta foi aprovada por 375 a 113. A discussão sobre o novo sistema tributário brasileiro se arrasta há quase 30 anos e o objetivo da medida é simplificar a cobrança de impostos no país. O texto ainda será avaliado no Senado. Na reunião desta sexta, o presidente Lula recebeu um balanço dos ministros Padilha e Haddad sobre o resultado alcançado com a votação da proposta. Segundo Padilha, a análise é de que o governo adotou uma estratégia correta ao encampar a proposta da reforma tributária. Primeira vez que a gente consegue aprovar uma reforma tributária num ambiente democrático, o que mostra que a estratégia do governo de respeitar
retomar o trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional. E, primeiro, um trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional e que contou nesse momento com o apoio do governo federal, sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção e o apoio de vários atores políticos e econômicos. O ministro ainda afirmou que o governo está disposto a negociar com outros partidos, de maneira a aumentar sua base de apoio no Congresso. O governo vai sempre estar absolutamente aberto a construir uma agenda de discussão sobre isso, que isso possa significar reorganização do governo. É absolutamente natural que isso possa acontecer. O governo está sempre absolutamente aberto a dialogar com forças políticas, forças sociais que queiram estar mais junto do governo, queiram contribuir com o governo. O comentarista Ney Gonçalves Dias elenca agora os vencedores e perdedores com a aprovação na Câmara da reforma tributária. Vamos descobrir agora quem ele colocou nesta lista. Fala, Ney. O primeiro vencedor é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Goste ou não do presidente da casa, a verdade é que Lira pegou o touro à unha e resolveu aprovar a reforma tributária, empreendendo todos os seus esforços. Outro vencedor foi pela sua inteligência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não é uma reforma do governo, essa reforma é uma reforma do Congresso. Ela começou do Senado com um projeto, outro projeto da Câmara. Depois do projeto da Câmara, adotou várias posições, várias posições da reforma do Senado. E a reforma da Câmara é do deputado Baleia Rossi, que é o deputado presidente do PMDB. Quando Haddad fez isso, ele retirou da reforma parte daqueles que são oposição ao governo, ao presidente Lula, ao PT. E fez uma coisa inteligente. Prestou esclarecimentos aqui e acolá sem interferir, reconhecendo que se tratava de uma reforma do Congresso. Nomeou Bernardo Api, certamente um dos maiores especialistas do Brasil em reforma, para assessorar do Congresso, discretamente. E nós temos agora um destaque especial para o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da matéria, que foi escolhido também pelo presidente Lira. E foi certamente uma escolha feliz. Destaque também para o deputado que coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária. Em resumo, há 30 anos que o Brasil luta para fazer a reforma tributária, quando há 40 anos o mundo já tinha feito a sua reforma tributária. Esta situação atual da tributação no Brasil é de 1960. Ela tem 60 anos. Tinha que ser mudada antes que ela acabasse com o Brasil. E a seguir acabou. O programa do governo de desconto em carros populares chega ao fim. Revista Veja tem acesso ao laudo médico de Roberto Jefferson. Preso, ex-deputado ouve vozes e chora sem parar. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.